Fala aí, eu sou o Marcelo do Responde Aí e agora vamos bater um papo sobre corrosão, beleza? A corrosão ela é um processo químico que normalmente compromete a estabilidade de algum material. Como? Através do processo de corrosão química, que é uma série de reações químicas que acontecem com materiais não metálicos, ou através da corrosão eletroquímica, que é uma série de reações químicas que vão comprometer a integridade de materiais metálicos. Então, hoje a gente está mais interessado em eletroquímica, então a gente vai estudar apenas a corrosão dos materiais metálicos, beleza? Então vamos lá, vamos conhecer, entender como é que isso aí acontece e como evitar, porque normalmente é o que a gente quer fazer. Então, olha só, a gente tem a primeira coisa, que é o nosso fator determinante para avaliar a ocorrência de uma corrosão, que é o potencial de redução, tá? O potencial de redução está relacionado com a facilidade de haver uma oxidação, e ela é contrária. Quanto maior for o potencial de redução, tá, menor vai ser a nossa possibilidade daquele material sofrer a oxidação, beleza? Então, vamos ver aqui uma tabela de potenciais de redução. Tem aqui uma tabelinha, bem simplificada, existem muitos outros elementos, é claro, mas eu estou só interessado em ver, olha só. Cobre e prata têm potenciais de redução bastante elevados, então eles são materiais que sofrem pouca oxidação, enquanto que alumínio, zinco são materiais que podem ser facilmente oxidados. Ferro também, ok? Então a ideia é que a gente possa sempre comparar a facilidade de ocorrência de oxidação, né, do processo corrosivo, vai ser sempre maior para esses caras que têm menor potencial de redução, beleza? Então legal. Então, seguindo adiante, o que a gente pode ver? A gente está vendo que o nosso principal agente oxidante, né, é o ar úmido. E o ar úmido ele tem um potencial de redução de mais 1,23. Então, se a gente comparar com o potencial de redução dos metais que a gente já viu, bom, esses principais metais que estão aqui, eles têm um potencial de redução que é menor que o potencial de redução do ar úmido. Então, o ar úmido, né, que tem bastante aqui no Brasil, ele é um excelente agente oxidante. Então, a possibilidade de ocorrência de oxidação por esse agente oxidante é um fato, não tem o que evitar, ele vai acontecer. Exceto que a gente chegue lá e pegue um material super nobre, tipo ouro. Mas imagina só, você vai trabalhar na Volkswagen e você vai pegar e vai projetar fazer um carro de ouro para ser um carro popular. Bom, no mínimo você está fazendo um carro popular para ser vendido em Dubai, né? Porque aqui no Brasil, um carro de ouro, cara, maluco, acho que o pessoal ia vir aqui tentar tirar pedaços do seu carro e tentar vender no mercado negro. Bom, não é algo que a gente possa fazer. Então, olha só, a gente vai ter sempre a formação de uma pilha, tá, do metal com ar úmido, e aí a gente tem que o potencial de redução do metal, vamos relacionar isso com o potencial da pilha e o potencial de oxidação. Como assim? A gente já viu que quanto menor o potencial de redução do nosso metal, certo? Maior vai ser o potencial da pilha. Por quê? Porque maior vai ser essa diferença, ok? O que quer dizer que vai acontecer mais oxidação, tá bom? Então, se a gente quer evitar oxidação, a gente vai buscar fazer com que aquela pilha fique com valores menores. Então, a gente vai pegar sempre materiais mais nobres, ok? Tipo cobre, de repente prata. Se tivesse mais outros elementos aqui no meio, a gente tentaria pegar outros desses elementos. Mas não é sempre que a gente vai poder, por exemplo, pegar o ouro. Não faz sentido você pegar um elemento tipo ouro, que é muito caro, e que também não tem as propriedades mecânicas adequadas para formar um carro. O ouro é muito macio. Então, qualquer batidinha e o ouro amassa pra caramba. Então, não é legal. Beleza? Então, legal. Nosso principal agente oxidante não é nada demais. É algo que está na nossa atmosfera, né? Água e oxigênio. Então, não tem o que fazer. A gente tem que tentar evitar a corrosão, conhecendo melhor os processos corrosivos. Então, tá. Então, para a gente evitar a corrosão, como eu já falei, a gente vai buscar sempre metais com alto potencial de redução. Mas agora a gente vai ver outros tipos de processos corrosivos. Quais? Vamos lá. Primeiro, pilhas de metais diferentes. Imagina o seguinte, você tem um display, tá, de um metal de cobre, o qual você está fazendo uma fixação dele numa superfície, tipo uma parede, e você está fixando ele com pregos de ferro, com parafusos de ferro, alguma coisa assim. Só que esse contato direto faz o seguinte, se a gente analisar o potencial de redução desses metais, você vai ver que o cobre tem um potencial de redução maior que o do ferro, certo?
Então o que acontece? Os elétrons que estão na superfície do ferro, eles vão sendo transferidos para a superfície do cobre. E isso faz com que o cobre ele fique sendo a superfície da onde esses elétrons vão sair para o meio oxidante, mas o cobre não sofre corrosão. Quem vai sofrer a corrosão, né, em especial, vai ser o ferro. E nesse caso, você está aumentando a área onde vai haver a transferência de elétrons. A área de transferência de elétrons vai ser toda a superfície do cobre, que é uma superfície bem grande nesse caso aqui. Então a reação vai acontecer na superfície, vai haver o oxigênio e a umidade da água vão reagir, certo? Aqui na superfície do cobre, vão ganhar o elétron, enquanto o ferro aqui vai sendo cada vez mais oxidado. E esse tipo de corrosão ela é muito comum, só que ela não acontece em 1 minuto, em 1 segundo, e isso é muito perigoso. Porque às vezes a gente não vê ela acontecendo e a gente subestima que ela possa acontecer, de forma que essa placa uma hora pode cair, sem que a gente saiba que esteja acontecendo esse processo corrosivo. Bom, mas esse processo ele tem lá sua utilidade. A gente já sabe que isso acontece e a gente usa ele a nosso favor. É o caso do metal de sacrifício. Quando você tem uma embarcação, por exemplo, você sabe que provavelmente, bom, a umidade vai estar bem maior, né, já que a gente tem contato direto com a água, então a corrosão vai acontecer ainda mais fácil. Então, o que a gente faz? A gente protege o casco do navio que é feito de ferro. Como? A gente pega lá um outro metal que vai funcionar como o ferro funcionou para o cobre. Ou seja, a gente vai procurar um metal que tem um potencial de redução menor que o do ferro. Então, por exemplo, eu poderia usar o zinco. Então, você bota placas de zinco na superfície do navio e essas placas de zinco vão sofrer oxidação preferencialmente. Vão manter o casco do navio, que é feito de aço, né, porque tem muito ferro, intacto. Então você aumenta a vida útil do nosso navio usando isso. Então, metal de sacrifício é uma aplicação daquela nossa pilha de metais diferentes, que ela pode ocasionar a corrosão, mas a gente pode usar isso também a nosso favor. E é para isso que a gente estuda, não é isso? Sambando na cara da sociedade. Então vamos lá. Aeração diferencial. A aeração diferencial é um meio que acontece quando a gente tem, por exemplo, imagina só, desculpa aí, imagina aqui que a gente tem uma plaquinha de ferro e a gente deixou cair uma gotinha de ketchup, tá bom? Nessa gotinha de ketchup a gente vai ter uma região aqui com baixa concentração de oxigênio e uma região externa com alta concentração de oxigênio. E essa aeração diferencial vai fazer com que haja uma região anódica, ok? Uma região onde vai acontecer a oxidação, que é essa região onde vai estar com uma aeração um pouquinho menor. Ou seja, logo em contato aqui com as bordas vai ter um potencial de oxidação maior, ok? Potencial de redução menor. Então, nessa região vai acontecer a oxidação. E como que a gente evita a ocorrência dessa pilha de aeração diferencial? Bom, a gente tem que evitar que o nosso material sofra ganhe frestas e arranhões, ok? Então, o material tem que estar sempre bem polido. A gente tem que evitar depósito de sujeira. Então, quando você vai numa praça, por exemplo, tem uma estátua lá de bronze, e normalmente tem pombos na cidade, né? E pombos fazem muita sujeira. Então, a gente tem que estar sempre limpando as superfícies metálicas. Então, a limpeza é a nossa maior arma contra esse tipo de corrosão, beleza? Então, vamos lá. Próximo tipo, vamos lá. É o que eu acho que é a pior tipo de corrosão que tem, que é a corrosão eletrolítica. Como que é a corrosão eletrolítica? É uma corrosão causada por uma corrente elétrica. E, bom, isso é muito comum em gasodutos, oleodutos e tubulações que estejam enterradas quaisquer, ok? Bom, normalmente elas são de ferro. Então vamos ver como é que isso funciona. Imagina o seguinte, você tem, por exemplo, um oleoduto, você trabalha na Petrobras, e aí, o que acontece? Você vai chegar e vai descobrir que o seu oleoduto está com uma área corroída. E essa área você consegue identificar bem, porque você vê uma variação aqui na superfície do metal. Você consegue ver que ele está com uma avaria. Então você vai agir, vai fazer algum procedimento para consertar esse metal nessa região, fazer alguma substituição, alguma coisa vai ser feita para você não ter um vazamento e possivelmente um desastre, certo? Só que o problema é, o que ocasionou essa corrosão aqui foi a entrada de uma corrente elétrica que fugiu de algum sistema elétrico próximo, que ele pegou carona aqui no seu tubo, que é condutor de corrente elétrica. E só aqui que ele ocasionou a corrosão. E quando eu desenho isso aqui, não quer dizer que seja perto, isso aqui pode ser quilômetros de diferença, sabe? Pode ser uma distância grande. Então você não tem como se precaver muito bem desse tipo de processo. Então o que a gente tenta fazer? A gente tenta sempre recobrir esses materiais metálicos que vai enterrar com muita graxa
e tenta sempre, em determinadas distâncias, usar bastante do processo de metal de sacrifício. Beleza? Mas essa corrosão é inevitável, você não tem como prever o que vai acontecer. Mas o que você faz? Você vai projetar um oleoduto, um gasoduto, você vai botar ele longe de grandes consumidores de corrente elétrica, você vai deixar ele longe de uma linha de trem, vai deixar ele longe de uma linha de metrô, você vai procurar manter distâncias de indústrias que consumam muita eletricidade. Beleza? Bom, é isso aí. Esse vídeo te ajudou? Responde aí.